Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Eu sou Marcelo Westphalen e nesta edição nós vamos falar sobre o 12º Grito da Pesca Artesanal, que está sendo realizado em todo o país no mês de novembro. Aqui na Câmara, o deputado Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina, é uma das vozes ativas na defesa dos pescadores artesanais brasileiros. E para falar sobre as demandas dessa categoria, o parlamentar é o nosso convidado. Deputado, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Obrigado por participar. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Sim. No 12º Grito da Pesca Artesanal, o pessoal trouxe 3 questões que estão sendo colocadas aí como um tema para 2023, que é a justiça socioambiental, soberania alimentar e demarcação de territórios pesqueiros, né? Eu acho que a gente precisa explicar um pouquinho o que é cada uma dessas coisas. Antes, só para quem está em casa entender, a pesca artesanal é aquela diferente da pesca industrial, ou seja, a pesca artesanal é aquela feita em pequenas proporções, pequenos barcos, normalmente com famílias pescando junto, ou amigos, pequenas sociedades que se opõem ali à pesca industrial, que é feita em barcos maiores, com alta tecnologia e quantidades muito maiores, muito mais volume, né? Então, mas assim, para a gente voltar para 2023 com esse tema dessa categoria neste ano, o que seria a questão da justiça socioambiental? Eu acho que esse tema e o grito, né, o grito dos pescadores artesanais na 12ª edição, que se mobilizaram no Brasil inteiro e aqui inclusive em Brasília, quando se fala em justiça socioambiental, por quê? Uma coisa é discutir o meio ambiente, cuidar dos rios, cuidar da floresta, cuidar do mar. Mas junto com a floresta, com o rio, tem gente, tem o pescador artesanal. Então, quando fala-se em justiça socioambiental, é fazer justiça com o cuidado do meio ambiente, que é fundamental para a própria pesca, mas cuidar do pescador artesanal, porque fazendo e cuidando desse setor, vai ser os protagonistas de cuidar do meio ambiente. Quem cuida do rio é o pescador artesanal. Quem cuida das bordas do rio para ter aquele peixe do dia a dia para sua família, para comercializar o excedente, é o pescador artesanal. Então, quando os pescadores gritam dizendo, não cuide só da árvore, não cuide só da água, cuide de nós também. Nós que cuidamos da água e da floresta, das beiras dos rios, do mar, dos lagos, agora nós precisamos ser respeitados, nós precisamos ser valorizados na nossa atividade profissional como pescadores artesanais, pescadoras artesanais. Então, esse casamento, como uma liderança indígena diz, sim, tem lá tantos milhões de árvores na Amazônia, mas embaixo tem 25 milhões de pessoas. Então, cuide da árvore, mas cuida de quem está cuidando da árvore. De certa forma, o pescador artesanal diz, nós vamos cuidar do meio ambiente para ajudar o planeta, ajudar o Brasil. Mas o Brasil cuide dos pescadores artesanais para que os pescadores artesanais continuem cuidando do meio ambiente. Acho que ficou clara a explicação. Entrando no segundo ponto, a soberania alimentar. Explica para a gente o que quer dizer essa parte do tema. Porque uma coisa, quem produz soja, tem lá o período da safra, quem produz milho, quem produz suíno, quem produz ave, quem produz na indústria, tem uma regularidade e um planejamento. Na pesca artesanal, tu nunca sabe se vai colher e vai pescar 5 quilos, 10 quilos, 50 quilos, 100 quilos. Tem o período da piracema também para manter o equilíbrio das águas e da produção de peixe. Tem o período sazonal, de várias espécies de pesca. Então tem todo o desequilíbrio também que precisa o quê? Ter garantia para o pescador artesanal que ele possa ter uma renda da pesca, uma renda da piracema, e outras formas de renda da política pública, com subsídio, com crédito subsidiado, com assistência técnica, com pesquisa, com o quê? Compras públicas.
as prefeituras, governos estaduais e federal garantir na merenda escolar, no plano de alimentação escolar, plano nacional, nas várias formas do PAA, por exemplo, a compra desse peixe, para que esse pescador artesanal, que muitos deles também são agricultores familiares, possam ter Pronaf, possam ter crédito, possam ter uma renda permanente, porque como nunca tu tem um cálculo que tu vai pescar 100 quilos todo dia, tu precisa de quê? Da soberania alimentar. Para si, para o pescador ter a garantia que ele vai ter alimento, que ele vai ter condições de sobrevivência minimamente digna e também o excedente para produzir soberania alimentar para o povo brasileiro. Quem não gosta de um peixe? Quem não gosta daquele peixinho fresco, pescado pelo pescador artesanal, um camarão, uma lagosta, um peixe de um rio, do outro rio? Faz parte da nossa cultura. Então, a soberania alimentar é tanto para o pescador, que tem que ser respeitado e valorizado, mas ele produz muito para o Brasil inteiro. Compras públicas, setores comerciais, por isso que a gente precisa organizar a cadeia da comercialização. Porque, às vezes, o atravessador que ganha mais dinheiro do que o pescador artesanal. Por isso que tem que industrializar esse produto, agregar valor a esse produto, que aí tu produz soberania alimentar, tanto para o pescador artesanal, quanto para a sociedade e para o povo brasileiro, porque tu fornece esse excedente de um peixinho fresco pescado lá pelo pescador artesanal. Deputado, eu quero prosseguir aqui nesse processo que a gente está fazendo de destrinchar o tema. Os conceitos. Os conceitos, porque eu acho que é importante a gente entender quais são as demandas da categoria para esse ano de 2023. Na verdade, são demandas permanentes, eu isso. Por isso que é o 12º grito. 12º, já 12 anos. 12 anos de movimentação aí da categoria organizada. Sim. Prosseguindo aqui nesse entendimento do tema, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é a demarcação de territórios pesqueiros. Eu acho que em duas dimensões que os pescadores artesanais defendem. Uma é nas bordas dos rios, do mar, que tem um lugar para as colônias de pescadores, para colocar seus barcos, montar e organizar sua colônia, seus galpões, próximo do mar. Não dá para botar 500 metros longe. Ele quer sair do mar e estacionar ali nos seus galpões, seus barcos pequenos, para fazer sua pesca. Segundo, quando se fala em demarcação territorial, também é dentro do rio ou do mar, onde os pescadores artesanais sejam respeitados, para que o conflito entre a pesca industrial com a pesca artesanal não sufoque e mate a pesca artesanal, e que tenha delimitação territorial para a pesca artesanal, para que tenha o seu território demarcado, tenha o seu território reservado para a pesca artesanal, para tirar seu ganha-pão, tirar sua renda para si e sua família, ter um excedente, ter uma renda mensal a partir da própria pesca. Portanto, são esses profissionais que querem delimitar territórios para que a pesca industrial com altíssima tecnologia não destrua toda a sua riqueza, que é o peixe, nas várias sazonalidades. Então, eu acho que dá para equilibrar, dá para defender as duas formas de produção. A pesca industrial, como o meu estado de Santa Catarina é o estado com maior indústria da pesca do Brasil, tá? Mas a pesca artesanal mais no litoral seja respeitada, delimitado o seu território. Como tem na terra, deve ter no mar, para que os pescadores possam ter continuidade de renda, de colheita desse peixe. Então, acho que isso tem que cada vez ficar mais claro e cabe ao governo brasileiro, cabe ao Ministério da Pesca nos ajudar a delimitar territórios para garantir um equilíbrio para todos ter o seu ganha-pão. Deputado, qual a situação atual da comunidade de pescadores artesanais no Brasil? Muitos pobres, renda ininterrupta, não tem uma renda toda garantida mensalmente, muito desequilíbrio nos rios e nos mares, muda a situação de pesca, a quantidade de pesca, um momento tem maior quantidade, outro menor, então não há uma regularidade. Alguns complexos lagunares, muita contaminação de esgoto, muita contaminação de agrotóxico, muitas contaminações onde
inclusive pescam peixe contaminado, ou problema de saúde dos pescadores artesanais. Então, o cuidado com o meio ambiente para cuidar do pescador, o pescador cuidando do meio ambiente, porque é a vida dele, é o futuro dele. Esse casamento do primeiro tema que a gente trouxe aqui, garantir renda permanente para ele. E hoje precisa casar a agricultura familiar com o pescador artesanal e garantir crédito para os dois lados, facilitar o Pronaf para o pescador artesanal, facilitar a assistência técnica para o pescador artesanal. Se a gente pergunta quantos técnicos hoje acompanham as colônias de pescadores no Brasil, são poucos. Então precisa formar mais técnicos, mais pesquisadores, mais extensão rural nas secretarias estaduais de agricultura para acompanhar mais esses pescadores, porque senão eles vão se empobrecendo em vez de ganhar a vida. E o processo de litoralização das populações vão expulsando os pescadores, vão destruindo as colônias, vão comprimindo e apertando as colônias. Portanto, quando se fala em pesca artesanal, tu está falando de um modo de viver, um modo de se relacionar com a água, com o rio, com a floresta, com os lagos, com os mares. Esse modo de viver que precisa ser preservado para ter esse peixe para o povo brasileiro comer, se alimentar e o próprio pescador ter dignidade humana. Então nós temos bons desafios. Eu acredito que essa movimentação toda vai dar resultado. E o governo federal, através da recriação do Ministério da Pesca, do governo do presidente Lula, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e outros setores, não tenho dúvida que a gente agora tem um passo importante que nós vamos dar no Brasil para ajudar a pesca artesanal brasileira. Deputado, nosso programa está chegando ao final, passou muito rápido, né? Sim. Eu quero agradecer ao senhor por ter participado mais uma vez do programa Palavra Aberta e trazer todos esses esclarecimentos aí e as demandas dos pescadores artesanais brasileiros. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo, e parabéns aos pescadores e pescadoras artesanais do Brasil que continuam gritando e lutando pelos seus direitos. Muito obrigado também a todos vocês que acompanharam esta edição do programa Palavra Aberta. Quer saber mais detalhes sobre o que nós conversamos aqui? Acesse o nosso portal na internet câmara.leg.br ou procure o nosso canal no YouTube e siga também as nossas redes sociais. Até a próxima!